Oi, pessoal, Diana Duarte, eu espero que vocês estejam bem. E eu não imaginava que eu ia falar tanto de urna eletrônica e segurança da informação como esses últimos tempos, né? Mas tá sendo legal, assim, receber as perguntas do pessoal, então eu acho válido trazer um pouco mais desse assunto que ainda vai dar pano pra manga ainda. Pois bem, as urnas, ao meu ver, né, como eu expliquei para vocês, elas são criptografadas, eles falam que não tem acesso à internet durante o período eleitoral. Porém, dado as informações que o PL fez um relatório com uma solicitação de anulação das eleições, e eu li o documento que o PL entregou, né, com base das informações técnicas feitas pelo pessoal do ITA, com formação no ITA. Eu respeito muito os engenheiros e os estudiosos do ITA, porque realmente ali é cara crânio que está entregando sua melhor versão para tudo que ele executa. Eu gosto muito, também porque eu sou do Vale do Paraíba e também porque eu conheço muito das regras de processos do ITA e eu acho muito bom terem pessoas dessa linha para defenderem um estudo crítico, porque, para meu ver, a partir do momento que a gente fala de dados, dados é o petróleo do mundo, né? Ninguém fala mais sobre isso, né? Não é só o petróleo de fato, que antigamente, na época industrial e tudo mais. Mas os dados hoje são o petróleo do mundo. Como você se comporta, como você se veste, como você pensa, como você se comunica, quais são suas expectativas, suas ânsias, né? Tudo isso é um dado muito sensível. E a partir do momento que você vem para o mundo e você é registrado, você se torna um dado também, né? Então, assim, não tem como a gente ignorar mais que a gente precisa falar de dados e explicar mais assiduamente dados para o mercado. O que é um dado, como funciona essa análise sobre todos os dados. Enfim, o relatório do PL está muito bom. Gostei do que eu li, né? Acho bacana aí vocês também lerem, mesmo para quem não entende bolhufas. Eu acho que o princípio de entender o comportamento das urnas eletrônicas também é uma forma de você ter o princípio de responsabilidade, de entender o que está acontecendo com aquilo que foi usado para você exercer seu direito democrático. Isso eu acho muito importante. A informação ela é importante demais. A gente não pode mais ficar fazendo de conta que não está vendo isso. O segundo aspecto também muito importante nisso é que houve uma análise, né, agora também eu recebi de manhã uma análise de hackers brasileiros entendendo os comportamentos dos logs das urnas eletrônicas, né? E aí o que são os logs? Os logs são a forma que a máquina se comporta sobre as informações que vão sendo inseridas nela. Então, assim, o comportamento. Então, a Diana foi lá e votou no número X e deu Enter. Então, tudo aquilo vai gerando um processo vindo de um log, feito por um log. Se a gente parar para pensar que, lógico que a nossa máquina é um log, o comportamento que a gente tem dentro de um sistema gera um log, log tal se logou em tal horário dentro do sistema. É assim que a gente consegue avaliar alguma informação dentro até da parte de segurança de informação, da informação. Os logs eles são muito importantes para a gente saber qual é a máquina que está tendo aquele comportamento estranho ou pode estar atacando o servidor, o ambiente, pode estar infectando arquivos, a gente consegue saber muito por essa informação também. Enfim, e aí o log que eles extraíram, de fato a informação que traz é muito sobre a questão de comportamentos que as máquinas tiveram e alguns logs que eles conseguiram analisar diante das urnas. Alguns não, eles analisaram acho que tudo. Estou sendo sincera que eu só consegui ler parte do relatório agora de manhã. Enfim, porém essa informação ela leva a entender o quê? Que existe uma anomalia, eu já tinha ouvido isso de outras pessoas, tá? Outras pessoas do segmento de tecnologia também, que o log estava tendo anomalias com relação aos horários das votações. Então, todos os estados, eles foram regulamentados que eles tinham que funcionar a urna a partir das 8 da manhã, tá? Então, assim, a partir das 8 da manhã até as 17 horas. Porém, assim, antes das 8 da manhã não tem como fazer a urna funcionar porque ela tem um protocolo de validação. Ela só pode ser registrada após as 8 horas da manhã. Para terminar
não existe. Então, eles perceberam que após as 5 horas da tarde, houve um comportamento, em alguns estados principalmente, no qual eles identificaram que eles tinham uma forma de trabalhar um pouquinho diferente. Eles estavam, vamos dizer, no primeiro turno, eles estavam extinguindo os votos dos deputados, do Senado, e focando em votar só no presidente. Então, os votos nulos e brancos, eles cresceram muito depois das 17 horas. Isso é um sintoma de anomalia, de possível fraude. Votar no presidente é mais importante do que votar na estrutura do legislativo. Fato, entendeu? Então, assim, neste ponto, mostrando o tempo que levou o protocolo do log de fazer uma votação e a forma que eles estavam sendo feitos, levou a entender que existia alguma vulnerabilidade muito estranha. E também eles perceberam que tinha alguns comportamentos diferentes com relação à biometria, que houve alguns comportamentos do nosso biometria, né, que foi cadastrado aqui. Esse banco de dados está com um software terceirizado, não é uma utilização do TSE. E isso levou também a gente a questionar por que motivo aquela informação estava com um software terceirizado e por que ele deu tantos problemas. Então, isso é um questionamento muito sério. Ao meu ver, a biometria da questão eleitoral, ela tinha que ser feita juntamente com a Polícia Federal. Por quê? Porque daí eles ficavam com um único banco de dados de biometria, que seria infinitamente mais seguro para que eles pudessem deixar essa gestão de forma mais clara e ajudaria também muito a Polícia Federal a manter o banco de dados atualizado. Isso é o meu ver, tá? Se a gente tem ali empresas que gerenciam dados muito sensíveis, a Polícia Federal é uma delas. E ela faria isso com muita maestria, e a questão do título poderia ter sido resolvida em qualquer posto da Polícia Federal com um validador. Eu acho que isso seria muito bom, sendo muito franca com vocês. Tendo em vista, pensando sempre em tecnologia, isso teria ajudado mais ainda a unificação dos bancos de dados brasileiros, para que a gente chegasse cada vez mais perto da extinção do RG, que é uma coisa que já está muito perto de acontecer, e aí quando acontecer de fato isso vai eximir uma quantidade de fraudes, de nomes falsos, assim, muito alta. Não que nos CPFs não tenho, mas realmente está na hora de o Brasil unificar os dados sensíveis. A partir do momento que vocês têm que pensar o seguinte: a partir do momento que a gente nasce, a gente é um dado. Então não tem como a gente continuar pensando que de fato a gente não tem dados. Nossos dados hoje são o petróleo do mundo. Os nossos dados pessoais, os nossos comportamentos de consumo, principalmente para neuromarketing, e a nossa comunicação, principalmente para análise de comportamento neurolinguístico, né? Porque a forma que a neurolinguística se comporta é o que faz as pessoas a desejarem algo, consumirem algo ou rejeitarem ela também. Então é importante a gente pensar sobre isso, tá? Outro aspecto importante é que todas as informações pertinentes a logs podem trazer uma identificação de quem é a pessoa na outra ponta. Então, assim, eu não sei se de fato houve um vazamento dessa vez e os hackers atacaram. Eu só sei que posso te dizer que de manhã eu recebi um laudo informando análises bem técnicas com relação às informações dos logs de comportamento das máquinas. Isso sim me faz acreditar sim que houve uma vulnerabilidade, que provavelmente houve uma fraude. Bem, provavelmente eu não posso afirmar porque eu não sou hacker, né? Eu sou especialista em tecnologia, é diferente. Mas, entendendo o conhecimento de tecnologia e de segurança da informação, eu acredito sim que houve vulnerabilidades que poderiam ter sido sanadas. Então, a princípio da falha que o TSE garantiu que as urnas eram 1001% seguras, tendo em vista o comportamento que foi utilizado dentro do processo, eu também entendo que houve manipulação de processo, porque se de fato, depois das 5 horas da tarde, houve um comportamento de urnas colocando votos, por que elas continuaram funcionando? Se eles têm regra para fazer a urna funcionar às 8 da manhã,
por que não coloca a mesma regra com relação às urnas terem parado às 5h30 da tarde? Entende? Não faz sentido para mim isso, sendo muito franca. E também eles perceberam que teve locais que foram utilizados papéis, né, urnas de papel para votação. Que é outra coisa também que preocupa muito, que vocês estão vendo agora nos Estados Unidos, que também está falando de fraude. A verdade toda eu queria colocar essa parte de eleições dentro do ambiente seguro da Polícia Federal. Eu realmente olho hoje as questões eleitorais muito mais no âmbito de guarda da Polícia Federal do que, de fato, de um Tribunal de Contas eleitoreiro. Eu realmente sugeriria uma mudança no comportamento eleitoral do Brasil, dado todas as circunstâncias que estão acontecendo agora. Realmente criaria a Polícia Federal como um órgão independente, como já vinha solicitando Sérgio Moro, né, quando ele fez a proposta da reforma, para que ela realmente tivesse autonomia de exercer funções que são muito úteis para a sociedade, são muito críticas para a sociedade, como um órgão pleno. Igual aconteceu com o Banco Central. Continuo com a mesma opinião sobre isso, porque a gente vai chegando cada vez mais num momento em que não dá mais para fazer de conta que a gente não está tendo um boom de dados. A gente tem que pensar que realmente nós estamos se transformando cada vez mais vulneráveis à informação. E quando a gente fala de informação, realmente a gente tem que pensar que a gente precisa de pessoas ou instituições que realmente saibam o que está fazendo. Ter um sistema como o TSE de desenvolver uma urna é legal, é muito legal, cara. Eu sou muito a favor de tecnologia. Porém, ela tem que estar na mão de quem sabe fazer o certo. E aí, ao meu ver, o nível de maturidade desse processo todo das urnas eletrônicas, ela sempre foi muito frágil. Não é um sistema que está pronto para ser tocado por uma instituição de eleições, entendeu? Nesse aspecto, pelo TSE, dessa forma que foi colocado dentro da nossa Constituição. Eu realmente, nesse momento, pensaria novamente numa independência da Polícia Federal e colocaria a parte eleitoral dentro da estrutura da Polícia Federal, já que ela já cuida de passaporte e já cuida de vários documentos sensíveis nossos, e por que não cuidar agora da parte eleitoral? Eu colocaria esse guarda-chuva debaixo da Polícia Federal. Chega, porque é a melhor forma que a gente tem de controlar realmente os nossos dados e saber que eles não estão sendo utilizados de má fé. Por exemplo, quem é essa empresa terceira que está utilizando, absorvendo as nossas biometrias? Entende? Nossa biometria é algo muito sensível. É a mesma coisa de íris, é a mesma coisa do Face ID. E todas as empresas que fornecem esse tipo de solução terceirizados, elas têm uma puta responsabilidade, cara. Não é brincar com isso, não. Então, realmente, agora, quando me informaram que o software que utilizou a biometria era um software terceiro, que não foi colocado aí na informação, que não foi falado, e nenhum dos relatórios está falando quem era a empresa que estava utilizando, para mim é muito claro que se tinha um subsistema sendo utilizado para isso, então tem muito mais subsistemas dentro das urnas, e isso me leva a acreditar que sim, elas são vulneráveis e que elas possam ter tido fraude. Isso muda o jogo, tá bom? Espero estar colaborando com vocês de conhecimento de uma forma muito simples, para que vocês consigam continuar entendendo o que vai acontecer nos próximos dias, tá bom? Um beijo grande para vocês.